Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao Dados Fullness, o seu canal do YouTube sobre dados, informações econômicas, sociais e políticas. Estamos dando continuidade ao nosso projeto sobre mercado de trabalho. Já estamos há um mês com esse projeto. Agradeço a todos, agradeço muito pelas visualizações. Chegamos quase a 25 mil visualizações dos nossos vídeos. Quase 500 inscritos no canal, para mim é um motivo de muita alegria, que a gente trabalha muito para isso, né? E hoje vamos dar continuidade ao nossas pesquisas, né? A informar a vocês sobre as nossas pesquisas. Eu falei num short anterior que nós começaríamos essa semana 5 episódios sobre as regiões brasileiras. Então, cada região brasileira, nós vamos investigar as características principais do seu mercado de trabalho. Primeiro, nós vamos começar com a região norte, que é o episódio de hoje. Tá? Na região norte do Brasil é uma das mais pobres, né? Juntamente com a região nordeste. Nós sabemos que é uma região com muitos problemas, muitos gargalos. Tem um IDH de 0,69, que é um IDH médio. Né? O estado do Amapá tem um pior IDH, né, da região norte. O melhor IDH é o IDH de Tocantins, né? Estão também ali naquela frequência média, né, de IDHs, né? Não passam de 0,68, 69 e tem bastante problemas, né? É uma região que eu diria que tem 18 milhões de habitantes, mais ou menos, é isso que a gente tem como referência, o IBGE. Nós tivemos problemas com o último censo, então podemos dizer que são 18 milhões de habitantes. É uma região também que tem 2 milhões e 100 mil empregos, né? Que é baixo, porque a região é pouco, né, habitada. Em média, as pessoas estudam 7,3 anos. 20% apenas da população tem um nível superior, que é outro dado também importante. 15% tem um ensino técnico e a renda média é de R$ 2.500. Né? É uma perspectiva bastante baixa para o tamanho do Brasil, para o tamanho do PIB do Brasil. Né? Mas é uma região que realmente apresenta esses problemas e, subsequente a esses problemas, nós temos outras situações que a gente também quer explorar no dia de hoje. Uma outra questão importante é que as áreas de exploração ainda são áreas que, né, são áreas muito próximas de um Brasil pré-capitalista. Então, agricultura, pecuária, extrativismo, tem indústria? Tem, nós vamos falar sobre indústria também. Né? Tem o comércio, tem o turismo, mas ela ainda vive muito do extrativismo. 10% da população da região norte ela está desempregada, que esse é um dado também muito importante para a gente dizer. 10% dessa população está desempregada. Então, e ainda tem um dado acessório, né? Além do desemprego flagrante da região, que empobrece ainda mais a renda per capita da população, né, que não contribui para consumo e, portanto, para PIB na região, nós temos também a região norte ela é fronteiriça, né? Venezuela, né? Ali você tem a Venezuela, Peru, Colômbia, ou seja, nós temos aquela região ainda com muito trânsito de estrangeiros, né? Que passam a ver o Brasil como um mercado de trabalho proeminente, importante, que eles possam explorar. E há sim um dado importante quando nós falamos de mercado de trabalho no norte do Brasil, que muita gente não se dá conta, né? É um mercado de trabalho com presença muito forte de estrangeiros. Né? E a gente tem dados sobre isso. Né? Dados do Banco Mundial, dados da Organização Internacional do Trabalho, né? Mostrando que a presença de estrangeiros na região norte do Brasil é bastante importante. E em áreas que os brasileiros poderiam estar ganhando melhores salários naquela região, que é a indústria. Né? Então nós temos... Em 2024, a gente fez um levantamento, 71 mil postos de trabalho foram ocupados por estrangeiros na região norte. Um aumento de 50% em relação a 2023. É muita gente já.
né, chegando, principalmente da Venezuela, com a crise econômica que vive, muita gente migrando. Esse trabalhador, ele vai para o comércio, tá? E vai para a indústria. 92% desses trabalhadores, né, nos últimos 5 anos, foram para a indústria. E uma outra pequena fração foi para o comércio, né? 6 e pouco por cento foi para o comércio. É um número bastante significativo, né? Bastante significativo. É uma população estrangeira adulta, com ensino médio completo, o que mostra também uma deficiência do mercado de trabalho local. Ou seja, quando nós olhamos para o mercado de trabalho da região norte, nós nos preocupamos muito. Já falamos isso em vídeos anteriores, né? É uma região onde sai muita gente, é uma região que sai muita gente, cerca de 1,5 milhão de pessoas saem, em média, da região toda. Ela tem cerca de 18 milhões de pessoas, e 1,5 milhão nos últimos 5 anos, por ano, tem deixado a região em busca de melhores condições. Pessoas que saem da região norte, e aí um pouco um paradoxo em relação a outras regiões do Brasil, a mão de obra é pouquíssimo qualificada. Tem mão de obra qualificada na região norte? Tem. Ninguém está falando que não tem, tá, gente? Mas ela é baixa, né? Nós vimos que, por exemplo, 20% da população tem nível médio ou superior, desses 18 milhões, né? Então é um número baixo. 15% das pessoas têm cursos técnicos. Então a maioria da população que sai, 1,5 milhão, sai para trabalhos pouco com remuneração baixa e normalmente para regiões como Sul, Sudeste do Brasil, Centro-Oeste também, para empregos, muitas vezes empregos com baixa remuneração. Isso também é um agravante, né? Há uma grande informalidade na região. A parte significativa desses 18 milhões de pessoas estão na informalidade, né? Estão na informalidade. A população economicamente ativa, a maioria, é informal, trabalha na informalidade, tá? E há um contingente grande de pessoas que estão saindo da região buscando melhores condições. Por contrapartida, né, em contrapartida, entra uma parcela significativa de estrangeiros, né? Você tem um número de 71 mil pessoas entrando em 2024, é um número muito grande de pessoas entrando numa região pequena, pouco populosa e povoada, né? E com pobreza, né? Tem gente com pobreza extrema muito grande. Então, o IDH na região é médio para baixo, não é um IDH alto, né? Não é uma região que se desenvolveu muito, excetuando o Amazonas, Zona Franca de Manaus, né? Que tem ali na indústria o seu ponto forte, com mão de obra estrangeira e mão de obra local também. Nós temos, em geral, a economia que vive do turismo, mas não um turismo profissionalizado, altamente profissionalizado, né? E o restante tem extrativismo, pecuária, agricultura, que são ocupações, né, ainda com baixa remuneração. Você tem mão de obra qualificada? Tem, ninguém disse que não tem, mas ela é em menor monta e isso leva também a você ter o emprego formal naquela região é o emprego baixo, né? Então, 2,1 milhões de pessoas dos 18 milhões são postos formais. É um número, né, preocupante, baixo, porque você tem uma população que tende a se tornar adulta e migrar para empregos pouco remunerados no Sul ou no Sudeste, que também vai abrigar outras pessoas de outras regiões. Então, esse detalhe é importante, né? E um detalhe que nos chama a atenção sobre o mercado de trabalho do norte do Brasil é a presença de estrangeiros com melhor qualificação, muitas vezes, caminhando-se para a indústria e comércio, que são as áreas que remuneram melhor na região norte. Então, é interessante pensar por essa perspectiva, né? A informalidade é grande. Então, 20% tem um ensino médio ou superior. É pouca gente, né? Você tem 18 milhões de pessoas e você tem cerca de 3,6 milhões de pessoas que têm ensino médio ou ensino técnico. É muito pouca gente, né? A renda média é
de R$ 2.500. E isso é algo que é bastante assustador, né? A gente olha para a região, o índice de desemprego de 10%. Em média, as pessoas estudam 7,3 anos. Isso é algo que deixa qualquer pesquisador de dados alarmado, quando você olha um mapa geral do país. E isso também nos deixa, eu diria, preocupados, como eu disse em vídeos anteriores. Você rebaixa o PIB da região, dos estados e da região como um todo, né? Você abre buracos enormes no desenvolvimento regional, que não é possível transpor, né? Vencer em pouco tempo. Você rebaixa a qualidade de vida da população, diminui os investimentos na região e nos estados, e aí você vai criar um grande bolsão de pobreza, né? Um grande bolsão de pobreza. E isso não é algo que a gente possa dizer que o Brasil tenha como referência boa. Ou seja, você tem uma região que poderia ser uma região fronteiriça, com bastante qualificação de mão de obra, para, inclusive, servir de referência para os países daquela região, que são países pobres. Bolívia, tem pobreza no Peru, na Venezuela nem se fala, nas Guianas, ou seja, a referência poderia ser o trabalhador daquela região. E ao invés de ele sair para esses países para fornecer mão de obra qualificada em massa, ele migra para outras regiões do Brasil, esvazia o pouco de qualidade que tem naquela região e abre espaço para a entrada de estrangeiros que têm uma qualificação. É necessário repensar isso? Sim. Um planejamento estratégico para a retenção dessa mão de obra, não é para impedir o estrangeiro de entrar, mas criar uma concorrência boa, porque se você tem mais gente qualificada, o mercado de trabalho tende a ganhar. Quando você tem uma entrada de pessoas e uma saída, né, também, né, grande, por exemplo, o número de pessoas que entram como estrangeiros é infinitamente menor do que o número que saem. Saem, em média, nos últimos 3 anos, saíram 1,5 milhão a cada ano. Esse dado do IBGE, da PNAD, né, Banco Mundial, Ministério do Trabalho e Emprego. Ou seja, quando a gente olha os dados, né, e olha as fontes de dados, a gente fica, de certa forma, assustado, porque percebe, oficialmente, sabe-se dessa fuga de mão de obra da região, e uma mão de obra que nem sempre é qualificada, ela vai para regiões mais ricas do Brasil, e a entrada de mão de obra estrangeira, ela não é no mesmo patamar. Não é 1 milhão, 1,5 milhão, 900 mil pessoas por ano, né? São 70, 80 mil pessoas que entram. É uma mão de obra que vem para pegar empregos deixados por essa mão de obra menos qualificada que sai, já que 20% apenas tem o ensino técnico e médio e ocupa, evidentemente, nas áreas de serviço, comércio, indústria, vai ocupar, evidentemente, os postos. Mas há um buraco de qualidade de mão de obra e ela é ocupada pelos estrangeiros, enquanto que aqueles com mão de obra pouco qualificada da região saem da região. E ao invés de serem qualificados para ficar, né, há, de certa forma, uma invisibilidade dessas pessoas por parte daqueles que planejam, né, as estratégias de formação técnica, formação superior, formação para o trabalho, formação em serviço nas indústrias, para manter essas pessoas. O salário é baixo da região, a média salarial é baixa da região, também tem isso. Mas para quem vem de conflitos na Venezuela, ou de áreas mais pobres como a Bolívia, uma parte do Peru, Colômbia, essas pessoas precisam desse dinheiro. O real brasileiro é forte. Mas para o brasileiro médio, é um salário baixo. Né? Então você não forma classe média na região, você empobrece a região do ponto de vista de investimentos, o PIB também é afetado, e principalmente a qualidade de vida do trabalhador da região. Então, quando a gente olha para esse volume de informações, nos preocupa enormemente.
como já falamos anteriormente, né? Há que se pensar em forma de retenção dessa mão de obra. Então, o retrato da região norte é um retrato que preocupa do ponto de vista do mercado de trabalho, né? Se olharmos desde a quantidade de pessoas que vivem lá, o índice de desenvolvimento humano, né? Os poucos anos de escolaridade da população, a renda média de R$ 2.500 de quem trabalha formalmente, a chegada dessa mão de obra estrangeira e a fuga em massa, saída em massa de trabalhadores, muitas vezes com baixa qualificação para o sul-sudeste, é um retrato de uma ausência de um planejamento estratégico regional, né? Nós sabemos que existe a Amazônia como uma região, né, grande, gigantesca, que não é só brasileira, estamos falando da Amazônia, ela é gigantesca, tem estados brasileiros, né? Você tem Amapá, você tem o Acre, Roraima, Rondônia, Amazonas, Pará, uma parte do Maranhão está ali dentro também, mas a Amazônia também é composta de países, né? Países que fazem fronteira com o Brasil, né? E essa Amazônia, ela precisa ser, né, repensada como um projeto estratégico, um plano estratégico para essa região, né? Não é só pensar do ponto de vista ecológico, é pensar também do ponto de vista humano, né? Falta isso àquela região e isso talvez seja uma mola propulsora, expulsiva para muita gente. 3 anos consecutivos, em média, saindo 1,5 milhão de pessoas da região para outras regiões brasileiras e a entrada de estrangeiros é um sintoma, eu diria, preocupante de uma crise permanente de mão de obra, né? Um mercado de trabalho em crise permanente. Talvez seja uma boa palavra, um bom termo para a gente descrever essa região, né? Tem muita coisa para ser explorada, não moram muitas pessoas, tem um potencial enorme, mas é um mercado de trabalho que apresenta essa distorção. Essas distorções, melhor dizendo. Ok? Ficamos por aqui. Muito obrigado. Ative um sininho para receber notificações. Participem, perguntem. Se alguém aí que está assistindo é da região norte, contribua também, né? Nos faça perguntas ou contribua também com informações, né? Um abraço a vocês e até a próxima.